Olá, amigos, um abraço. Aqui é Valdeci Ferreira Nunes. Hoje eu resolvi gravar via YouTube. Vamos ver como é que fica. Bom, amigos, talvez muitos olham para mim, analisam os meus vídeos e afirmam que eu estou julgando. Só que aí, cuidado, de repente não sou eu que esteja julgando, e sim vocês. Gente, presta atenção. Quando alguém passa para um amigo, pessoalmente ou através de redes sociais, ou de uma outra maneira, as leis de um país e a punição dessa lei, ele não está julgando. Ele só está mostrando as leis de quem julga. Quando eu passo para os meus amigos e inimigos, se é que eu tenha, as leis divinas e Deus falando, se alguém está julgando, é Deus, não eu. Quando eu digo aqui, ficarão de fora do reino dos céus e mentirosos, foi Cristo que falou, não eu. Cristo falou para mim, seja amigo de todos, ame a todos. Eu amo até o mentiroso, eu trato todo mundo bem. Quem me conhece no dia a dia sabe. Então eu não estou julgando ninguém, mas eu tenho a obrigação, porque Deus mandou o homem falar a verdade para o teu próximo, para o seu próximo. Então eu não estou julgando. Quando eu digo que Deus disse, não matarás, não roubarás, não adulterarás, ame o inimigo, ame todos, é Deus que falou. Na sua cabeça, inteligente ou tolo, foi Deus que falou. Para mim, Deus não é tolo. Tá? Então, e mesmo você achando que Deus é tolo, você é seu amigo. Então, eu não estou julgando você. Quando eu pego duro aqui, por exemplo, você já leu escrito nas Escrituras Sagradas, você já ouviu falar que Deus, que Cristo na terra e os apóstolos aqui na terra fizeram passeata para soltar um bandido na época deles? Não. Você já leu ou ouviu das Escrituras Sagradas que Pedro, Paulo, os apóstolos ou o próprio Jesus Cristo fez passeata contra um agente da lei que estava cumprindo a lei? Não. E Deus deu o exemplo aqui na terra. Então, líderes religiosos que fazem passeata, ou qualquer pessoa que fazem passeata para soltar bandido, que segundo as autoridades que Deus levantou, porque não tem autoridade no mundo que Deus não tenha levantado. Cristo disse isso nas Escrituras, em Romanos está escrito isso, no capítulo 7, versículo em diante está escrito isso, que não tem autoridade que não venha de cima, do alto. Jesus Cristo disse isso do próprio Herodes, do mau Herodes, porque Herodes era mau. Segundo a Escritura Sagrada, não estou julgando Herodes, estou aceitando o julgamento de Deus, que ele não teria poder sobre Cristo se não tivesse recebido do alto. Então é o seguinte, em Romanos está escrito, resistir às autoridades é resistir a Deus. Resistir às autoridades no Brasil que disseram que o político A ou B é corrupto e deve estar preso, é resistir a Deus. Isso, julgamento de Deus, gente. Líderes religiosos que fazem passeata para apoiar bandido e ainda levam estudantes, crianças, para esse mau caminho, estão sim batendo de frente com Deus. E quem rebelia contra Deus, e quem trabalha, e quem age contra Deus, segundo a Escritura, não eu, segundo a Escritura, estão cheios de demônio. Quem opera nos rebeldes a Deus, quem opera naqueles que desobedecem a Deus, são os demônios. Escritura sagrada. Eu não estou julgando ninguém. Deus é que está julgando. Deus. Então não sou eu. Para mim,
O mandamento é esse. Seja amigo do corrupto, seja amigo de todos. Só não seja amigo da corrupção, do erro, do pecado. Então eu não estou julgando ninguém. Entendeu? Não estou julgando ninguém. Deus pode julgar. Deus pode aceitar uma ação de alguém e rejeitar essa ação de alguém. Deus pode. Porque Deus nunca erra. Eu não. Eu concordo com Deus, eu não gosto do mal. Mas das pessoas eu gosto. Então eu não estou julgando. Quando a autoridade, porque não tem autoridade que não foi Deus que levantou. Gente, está escrito. Capítulo 7 de Romanos. Mesmo ela sendo ruim. Porque uma autoridade ela é levantada para castigo ou para bênção. Está escrito. Você tem que ler, gente. Vai ter que ler. Leia Romanos, capítulo 7, do versículo 1 em diante. E se estiver errado, está na Escritura. Não, entendeu? Isso está na Escritura. Posso estar errado, equivocado no número. Capítulo 1, versículo e tal. E o próprio Cristo disse isso de Herodes. Você não teria poder sobre mim se não tivesse recebido do alto. E Herodes era do diabo. Ou agora, também eu estou mentindo agora. Herodes era de Deus. Então, falar a verdade não é julgar, gente. Não é julgar. Agora, passar o julgamento de quem falou, não tem pecado nenhum. A Escritura mostra o que Deus falou. Então, líderes religiosos, líderes estudantil, sindicatos que apoiar corrupto já é sujeira, já é coisa do demônio. Ou é coisa de Deus? Segundo a Escritura, apoiar bandido é coisa de Deus? Gente, amar o homem bandido pode. Apoiar o que ele faz, não. É essa que é a diferença. Então, e aí apoiar já é errado. Agora, pegar as crianças e levar em passeata para apoiar bandido, piorou. Ai daquele que desvia um dos pequenininhos. Está escrito. Ai de você. É claro que o pequenininho aqui não é só a criança. Qualquer fiel aqui. Biblicamente é. Ai de você. Você está perdido. Você está dando... Olha, você está perdido segundo Deus. Não segundo eu. Quem sou eu? O único que pode legislar no reino de Deus é Deus. Há um só legislador. Deus, não é o homem. O homem não pode colocar mandamento ou regras na igreja de Deus. Então, quando eu disse ai de você, na mão daquele que legislou, Deus. Ai de você. Ai de você. E se você leva para passeata, dizendo que é certo, você está colocando uma lei, porque você diz que segue Deus, você está colocando uma lei dizendo que é de Deus. Sendo que você não vai achar que Deus pôs. Então você, além de estar seduzindo crianças, entre aspas, né? Jovens, para seguir Satanás, a gente está dizendo que foi Deus que pôs. Porque quando você fala que é certo, e o certo só é Deus. Ou é certo se concorda com as leis divinas, com as leis de Deus. Então pense nisso. Então, eu não estou julgando. Estou dizendo que Deus é contra. E aqueles que são contra Deus, quem opera neles são os demônios. Gente, está na Bíblia. Está na Bíblia. Cristo disse que o homem fala do que o coração está cheio. E nós falamos não só com os lábios, falamos através de nossas atitudes. Então você que faz
através de atitude, passeatas, levando jovens e fiéis para fazer uma passeata para soltar bandido, que segundo as autoridades que Deus levantou são culpadas, você está batendo de frente com Deus, você está se rebelando contra Deus, resistindo às autoridades, segundo escrituras sagradas, você está resistindo a Deus. E sabe quem opera e quem faz isso? Os demônios. Leia Apocalipse. Os demônios. Não sou eu que estou falando, é Deus. Você apoiando os demônios ou não, eu tenho que ser seu amigo. Foi Deus que falou. Falar a verdade para o teu próximo, então eu tenho que falar. Mas eu não sou ninguém, mesmo que eu fosse contra você. Eu também, se eu fosse seu inimigo, eu também vou para o inferno. Ou iria para o inferno. Mas eu não sou nada. O que Deus acha de você? É isso que você tem que ver. O que Deus acha da sua conduta? Não eu o que eu acho. Eu não sou nada. Pecar contra mim tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo, não. E o Espírito Santo é a verdade. É Deus. Aí não tem perdão. Aí é inferno. Não estou julgando. Eu estou falando. É inferno. Mas não é meu inferno. Eu não tenho inferno. Não é eu. Não sou eu que vou mandar você para o inferno. Eu não tenho esse poder. Mesmo que eu estivesse te julgando. Eu não sou nada. Você passa por cima do meu julgamento. Deus está te julgando. Deus. Porque o julgamento já começou. Se você vai colher o que você planta, dado por Deus, você vai estar sentenciado a colher o que você planta. Então é Deus. Então já está julgando. Não eu. Eu não tenho poder de fazer você colher o que você planta. Nem o bem, nem o mal. Então não sou eu. E mesmo que eu estivesse julgando, não vale nada. Pisa em cima e já sai. Agora em Deus não tem como. Eu estou passando o julgamento de Deus. Outra coisa, quer ver? Não é julgar. É duro que eu vou dizer, mas não é julgar. Falar a verdade não é julgar. Presta atenção. 2 Crônica, capítulo 11. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, você aí que se acha povo de Deus. Fecha atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos agora com o problema do Covid. Você é homem de Deus. Você tem que se você faz errado, se você apoia corrupto, se você bate de frente com Deus, bate de frente com as autoridades que Deus levantou, você está resistindo a Deus. Está escrito em Romanos capítulo 7. Você tem que se converter. Sabe a oração que você faz nos cultos, nos domingos? E não importa a denominação religiosa, e mesmo que você não tenha denominação religiosa, você seja um religioso, sabe a oração que você faz? Só será ouvido se você parar de cometer erros. Se arrepender, fazer a conversão, fazer a curva. Exemplo, você não vai gostar. Você resiste às autoridades que Deus levantou. Já está errado, é pecado. Leia Romanos, lá, capítulo 7. Faz passeata para soltar bandido que a autoridade que Deus levantou colocou na cadeia e diante de um monte de provas. Você está indo contra Deus. Você, para ser ouvido, no caso, por exemplo, do Covid-19, você tem que fazer a curva, se converter,
de fazer essas atitudes? Fazer o contrário. É da vontade de Deus que o criminoso vá para a cadeia, você tem que apoiar Deus. É da vontade de Deus que você reúne os jovens, os fiéis, e faça passeata em prol da autoridade, em prol daquele que combate o mal. Você tem que fazer isso, você tem que se converter. Aí você vai ser ouvido. Palavra de Deus, não minha. Quem sou eu? Então eu não estou julgando. Agora, o ser humano quer ser ouvido em todos os casos. Hoje, mais ainda, sobre o Covid-19. Só que o ser humano, ele quer fazer o que quer. Ele quer fazer o que quer. Não vai ser ouvido. Até nos mandamentos das autoridades, no caso do Covid-19, lavar a mão, álcool gel, sabão, não pôr a mão nos olhos, na boca. Conscientemente, você não pode fazer isso. Tem hora que você vai errar. É a mão na boca, é a mão no nariz. Mas conscientemente, você tem que usar, fazer os mandamentos que as autoridades que Deus levantou, no caso da medicina, são autoridades no assunto. Os caras que entendem de infecção são autoridades no assunto. Você tem que obedecê-las, segundo a Escritura Sagrada, gente. Você não pode resistir às autoridades. Leia Romanos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Em todos os sentidos, temos que obedecer às autoridades. E contra as autoridades é ir contra Deus. Está escrito, leia Romanos. Você batendo de frente com Deus não vai ser ouvido. Você tem que se converter. Leia 2 Crônicas. Você tem que mudar de atitude. Deixar de fazer passeata para ajudar filhos, homens que estão a serviço de Satanás, porque roubar, se corromper, estrupar, matar, qualquer tipo de erro é fazer a vontade de Satanás. É estar cheio de Satanás, porque a ideia ruim que está na mente e no coração do infiel é Satanás, gente. É bíblico. Não é ideia minha, é bíblico. É a ideia de Deus. Então, a igreja, os homens, não placa, os homens que é a igreja, não quatro paredes, os homens que se dizem religiosos são igrejas. Biblicamente, são igrejas. Com exceções, essa igreja tem que se converter. Com exceções, tem que se converter. Tem que parar de ter atitudes tortas. Atitudes de conformidade com Satanás. Tem que parar. Existem religiosos que rejeitam máscara, rejeitam os cuidados da ciência. E fazem isso em nome de Deus. Só que a autoridade científica é Deus que levantou. E você só não pode seguir as autoridades se elas forem leis pecaminosas. Se forem determinações pecaminosas. Agora, lavar mãos com álcool gel, em que é pecado? Usar máscara, em que é pecado? Resistir às autoridades científicas é resistir a Deus. Bater de frente com as autoridades é bater de frente com Deus. Você não vai nem ser ouvido na sua oração. Você tem que se converter. Você só pode contrariar as autoridades, nós só podemos contrariar as autoridades quando elas estão mandando, através de leis, de recomendações ou de determinações, seguirmos o errado, seguirmos a Satanás. Aí não.
Mas usar máscara, usar luvas quando for preciso, lavar as mãos, se proteger, é ir contra Deus? Que mal faz para Deus lavar a mão com álcool gel? Usar máscara? Nenhum. Pelo contrário. Se a autoridade mandou, Deus mandou. É o que está escrito, gente. Gente, crer em Deus é acreditar que Ele existe e no que Ele mandou fazer. Isso é acreditar em Deus. Há autoridades que Deus levantou, porque não tem autoridade no mundo que Deus não levantou. Isso é bíblico. Exemplo, Davi era um santo, Deus levantou. Todo mundo acredita. Herodes, Pôncio Pilatos, foi Deus que levantou. Aí o pessoal, não. Uai, foi Cristo. Então Jesus Cristo é mentiroso? Jesus Cristo disse para Herodes, você não teria poder sobre mim se não recebesse do alto. Foi Jesus que disse. Você não crê no que Cristo falou é não ter fé. É não acreditar em Deus. É chamar Cristo de mentiroso. Isso é heresia. Isso é ser contra Deus. Isso é estar cheio de demônio. Porque esse sentimento, essa palavra, esses seus atos de chamar Cristo de mentiroso é imperdoável. Se não parar de fazer, é imperdoável. Resistir às autoridades pessoalmente ou em passeata, levar crianças, estudantes, para resistir a autoridades que Deus levantou, é resistir a Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 7. Está escrito que resistir às autoridades é resistir a Deus. Agora, se um criminoso é inocente, você tem que, através da lei, provar que é inocente. Isso pode. Então, gente, eu não estou julgando ninguém. É Bíblia. É palavra de Deus. Foi Deus que falou. Ai de mim, se eu maltratar um desses líderes, sindicatos, religiosos, ou qualquer pessoa. Deus não mandou fazer. Agora, fala a verdade, Ele mandou. Ele mandou todos nós falar a verdade para o seu próximo. Aí Deus mandou. E isso eu vou falar. Ninguém vai me calar. Porque mesmo que alguém me matasse, fisicamente, a palavra continua. A verdade continua. A verdade é eterna. E vocês aí que não gostam da verdade, vão bater de frente com a verdade. Estão batendo hoje, mas vai chegar um dia consciente. Vocês vão ver Deus. Vocês vão ver a verdade de Deus. Aí se vira. Se vira. Aí prova que Deus está errado. Prove que a mentira está, que a verdade está certa, errada. Prove. Vamos ver o que vai dar. Que Deus abençoe todos nós, que Deus tenha misericórdia de todos nós.